Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vupt, subiu pro céu da alerta. Então, imagina só a seguinte situação. Imagina projetar o aplicativo de um banco e logo na tela inicial você vai lá e coloca um botão vermelho gigante piscando com a frase deletar todas as contas. Nossa, um pesadelo completo. Pois é, um desastre. E aí, logo depois que o cliente clica acidentalmente, o banco culpa o próprio cliente por isso. Tipo, para um engenheiro de software, isso não seria visto como um teste de lealdade, sabe? É simplesmente um péssimo design de interface. Uma falha grotesca de usabilidade. E é exatamente com essa mentalidade que o nosso mergulho profundo de hoje vai analisar algumas das narrativas mais antigas da história da humanidade. E o que é fascinante aqui é que essa premissa inverte totalmente a forma como essas histórias estruturam a nossa realidade, né? Troca-se toda aquela reverência teológica clássica pelo olhar analítico e bem frio de um arquiteto de sistemas mesmo. Em vez da gente perguntar qual é o grande mistério divino por trás disso, a pergunta passa a ser: por que esse código está gerando um resultado tão ilógico? Exatamente. E o arquiteto por trás dessa desconstrução toda é o autor Jorge Guerra Pires. Para dar um pouco de contexto para quem está nos ouvindo, a gente está falando de um PhD em bioinformática. Um pesquisador de peso. Sim, alguém que passou boa parte da vida acadêmica modelando sistemas biológicos super complexos, lidando com lógica de programação em instituições fortíssimas, tipo a Universidade de L'Aquila, na Itália, a Universidade Técnica de Ganski e até que no Brasil, na USP, UFOP, Fiocruz. É uma bagagem impressionante, com certeza. Mas em um determinado momento da carreira, ele simplesmente decidiu deixar esse rigor engessado da academia tradicional de lado. Ele escolheu um caminho independente para poder escrever obras que misturam ciência, filosofia, crítica social e até lógica de programação. E vale destacar a bibliografia dele que tenta justamente estimular esse pensamento mais livre. Tem o livro Seria a Bíblia um livro científico?, que é o volume 2 dos Estudos Bíblicos para Ateus, que está disponível lá na Amazon, tanto impresso com entrega Prime, quanto no Kindle. E esse tem uma versão em audiolivro bem interessante, né? Tem sim, no Google Play e no Google Books. São mais de 10 horas de áudio, usando 3 vozes diferentes para, enriquecer muito a experiência. E também tem o de Bíblia A Fábrica de Absurdos, que é o livro 1, também na Amazon. Sem falar no lançamento mais recente dele, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Caramba, é muito material denso. E, sabe, é muito curioso observar como a mente de um pesquisador focado em sistemas afeta até a rotina dele. Sim, a questão da produtividade. O que é fascinante aqui é que o próprio autor comenta como o uso de audiolivros do Google Play foi uma verdadeira revolução na vida dele, tanto na era antes da inteligência artificial, quanto agora. Porque ele pode baixar e ouvir offline, né? Exato. Ele usa o tempo de caminhadas ou enquanto faz tarefas domésticas, tipo cozinhar, lavar roupa. Para uma mente sistemática, não existe tempo ocioso. Ele transforma essas tarefas mecânicas em alto rendimento intelectual. É a otimização de tempo levada a sério. E isso faz todo sentido para a nossa conversa de hoje. Alguém que enxerga a própria vida como um processo que pode ser otimizado, fatalmente vai olhar para a religião com essa mesma lente, o que nos traz a missão dessa nossa exploração. O autor, ele montou um álbum conceitual, gerado por inteligência artificial, no Sono AI, pela banda digital Aborto Vicário. Isso, o álbum Uma Fábrica de Absurdos, o bug do sistema sagrado. O título já entrega bastante. Pois é, e ele usa isso para cruzar literatura e cultura pop e fazer a seguinte pergunta:
E se a Bíblia não for um texto sagrado, mas um sistema de software bem antigo, lotado de falhas com atualizações que entram em conflito e códigos que resultam em verdadeiras tragédias? É como fazer uma auditoria de código, sabe? Traduzindo a teologia para a linguagem de TI. Então, ok, vamos desempacotar isso, começando pelo suposto sistema perfeito, que é o Jardim do Éden. O projeto inicial coloca a árvore do conhecimento bem no meio do jardim. Não tem senha, não tem bloqueio de segurança real. Sim, é o botão vermelho de apagar tudo no meio da tela principal. Só que espera aí, deixa eu bancar o advogado do diabo rapidinho. A teologia tradicional sempre bate na tecla de que a árvore tinha que estar lá para validar o livre-arbítrio. A defesa é que, sem a opção de escolha, a humanidade seria só um bando de robôs. Como que a visão de sistemas do autor rebate isso? Então, isso levanta uma questão importante sobre a lógica da onisciência. Na teoria dos sistemas, você faz um teste quando quer descobrir um resultado que você ainda não sabe. Certo. Faz sentido, claro. Mas, se o programador é onisciente, ele já tem o gabarito. Ele sabe todas as ações antes mesmo de rodar o script. O autor aponta que a onisciência simplesmente anula aquela imprevisibilidade que seria necessária para o livre-arbítrio ser genuíno, sabe? Ah, entendi. Ou seja, se o resultado já é conhecido desde sempre, a tentação lá de Eva nunca foi um teste real. Foi só um script pré-programado esperando o usuário dar o clique para ser executado. Exatamente. Tem até uma música no álbum chamada Bug Divino que fala bem disso. O livre-arbítrio nessa ótica é como uma cláusula abusiva de contrato de software para te ferrar. O sistema trava e a culpa recai no usuário que clicou no botão, mesmo que o botão tenha sido colocado lá de propósito para ser clicado. Nossa, é como se estivéssemos jogando um videogame onde o desenvolvedor colocou o chefe final lá na primeira fase, não te deu nenhuma arma e depois te baniu do servidor porque você perdeu a partida. É uma analogia perfeita. E isso muda completamente o papel da serpente, né? Porque na narrativa tradicional, a serpente é o vírus, o malware, que entrou no servidor e corrompeu tudo. Mas nessa leitura cruzada com o gnosticismo, se o sistema já era uma armadilha, a serpente seria o quê? Isso é muito legal. Na visão gnóstica, o criador do mundo material, Demiurgo, não é um deus perfeito. Ele é um arquiteto meio falho, controlador, que quer manter todo mundo na ignorância. Então, a serpente não seria um vírus destrutivo. Ela atua mais como um rootkit. Um rootkit? Como assim? Em computação, um rootkit é um pacote de ferramentas que te dá acesso de administrador a áreas escondidas de um sistema. A serpente não mentiu. Deus disse que eles morreriam no mesmo dia em que comessem o fruto, e isso não aconteceu de forma literal. A serpente entregou o conhecimento e destravou o firewall da ignorância. Caramba! Ela deu a senha de admin para o Adão e para Eva. Exato. Para o sistema de controle, ela é uma ameaça. Para o usuário preso, ela é a chave de libertação. É uma auditoria pesada. E os bugs que o autor aponta não param aí. Ele brinca com os erros grotescos de renderização também, tipo, a luz aparecer no Gênesis no primeiro dia, mas o Sol e as estrelas só serem criados no quarto dia. É a biologia pedindo demissão. Sim, é como carregar a iluminação de um jogo antes de programar a lâmpada. Um erro básico de física no próprio código. E conforme a história avança para o Novo Testamento, a gente entra no que o autor chama de testes em produção. Ah, eu adorei essa parte dos testes em produção. Especialmente quando ele puxa os evangelhos apócrifos da infância, tem aquela faixa Jesus Pimentinha. Com uma sonoridade bem pop dos anos 70, né? Isso, onde ele mostra um Jesus criança operando como uma verdadeira versão beta do software. O código está rodando no servidor real, mas ainda não tem os filtros de ética e paz e amor instalados. Ele faz milagres, molda pássaros de barro, mas quando as outras crianças irritam ele, ele dá um comando de travar, e as crianças paralisam ou até sofrem coisas piores. É um poder divino rodando em estado bruto, sem as rotinas de segurança. E o argumento do ensaio é que mesmo na versão final, no Jesus canônico, a gente ainda vê uns glitches de temperamento. Na música Jesus.exe,
A gente tem a história da figueira. A figueira que ele secou só porque não tinha fruto, sendo que nem era a estação de figos. Exatamente. Isso é um erro de interface enorme, um modo furacão. O sistema aplicou uma punição a uma árvore por ela estar seguindo as próprias leis temporais que o arquiteto criou. A lógica simplesmente some e dá lugar a uma explosão emocional. E a faixa Foi a Pomba, que traz aquele som cômico de piu-piu, mascarando o mistério da ausência do pai biológico. Além de escancarar aquele erro de log clássico, a briga entre as genealogias lá de Mateus e Lucas que não batem de jeito nenhum. São os dados corrompidos. 2 programadores tentando salvar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Mas a análise sai dessa parte mais lúdica e cômica e entra numa zona bem pesada quando começa a falar sobre os rollbacks divinos. Ou melhor, a falta deles. O clima muda. A faixa Voto no Literal é bem melancólica. Inspirada em Legião Urbana, inclusive. Essa parte levanta o contraste terrível entre a história de Abraão e a de Jefté. Abraão foi mandado sacrificar o filho, mas no último segundo o sistema deu um rollback. O comando foi cancelado antes de ser executado até o fim. Saísse da casa dele. E quem sai é a filha. E diferente de Abraão, o sistema rodou o script até o fim. Não teve rollback. Ninguém mandou ele parar. Isso é assustador. O código simplesmente validou o exec de val, executou o voto, porque a variável da vitória tinha sido preenchida. O autor mostra como o sistema é implacável quando não tem um patch de salvação. A vida da menina valeu menos que o cumprimento de uma linha de código verbal. Fica muito claro como o sistema é frio. E essa ideia de um sistema frio e de anomalias nos conecta diretamente com o aspecto mais pop da obra, a sobreposição do álbum e do gnosticismo com a franquia de filmes Matrix. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a conexão entre a Bíblia como código e Matrix é quase imediata, né? É proposital e profunda. Para entender o filme, o Keanu Reeves e o elenco principal tiveram que ler Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard. A ideia central do Baudrillard é que os símbolos começam a substituir a realidade até que o original desapareça completamente. O simulacro perfeito. Sim, e no álbum isso é ilustrado brilhantemente com a música bônus Paulo Caiu do Cavalo. Essa história é incrível, porque todo mundo tem na cabeça aquela imagem do apóstolo Paulo caindo do cavalo no caminho de Damasco. Mas se você for ler o texto original, não tem cavalo nenhum escrito lá. Não tem cavalo. A tradição precisava dramatizar a cena, precisava preencher uma lacuna do texto, então eles inventaram o cavalo. E hoje as pessoas consomem o cavalo de forma tão real que o código original perdeu o sentido. O cavalo é o simulacro sagrado operando. E em Matrix, a gente tem aquele personagem que gerencia tudo isso, o arquiteto. Na visão do autor, cruzada com o gnosticismo, o arquiteto seria o equivalente ao Deus do Antigo Testamento, criando sistemas que, inevitavelmente, dão falha. Exatamente. O arquiteto lida com humanos como se fossem equações que não fecham. Quando a pressão sobe e os usuários começam a questionar os bugs, e a gente tem o melhor exemplo disso no livro de Jó, que questiona todo o sofrimento injusto, a resposta que vem não é lógica. A resposta lá de Jó é praticamente olha o meu tamanho, olha o que eu criei. É um force kit, é a força bruta. O sistema não tem como explicar a falha ética, então o administrador fecha a janela do usuário no grito, a lógica evapora diante do poder. Só que no filme a gente tem o contraponto, né? A Oráculo age como a Eva dos gnósticos, ou a própria serpente. Ela entrega o biscoito, a pílula, a maçã, o conhecimento que faz o usuário despertar. E isso nos leva direto para o clímax de toda essa discussão, o dilema ético final, Noé e Mio, herói ou vilão. Esse é o ponto alto do ensaio. Tudo converge para aquela cena famosa do arquiteto no filme The Matrix Reloaded. Neo está na sala do arquiteto e tem 2 portas. A porta da direita e a da esquerda. Isso. Se ele escolhe a porta da direita, ele dá um reboot na Matrix. O sistema reseta, bilhões morrem, mas um punhado de pessoas sobrevive para garantir que a espécie não acabe. É a salvação pela matemática fria do sistema. A lógica pura e cruel. E a da esquerda? A porta da esquerda colapsa o sistema, mas ele salva a Trinity. É a quebra do código por amor. E o Neo, claro, escolhe a esquerda. Ele é a anomalia, o bug que prefere o afeto, a rebeldia individual, ao invés de salvar a biologia da espécie de um jeito tirânico.
E aí vem o tapa na cara dessa análise, porque o autor pega essa cena, olha para a história do dilúvio e conclui. O Noé escolheu a porta da direita. Sim, o paradoxo de Noé. O Noé aceita o acordo do arquiteto divino. O mundo vai ser deletado, o dilúvio é o patch violento de exclusão, e o Noé faz o quê? Ele não argumenta, ele não tenta interceder por ninguém, ele entra na arca e deixa o banco de dados inteiro ser afogado para salvar o próprio backup. Noé é o antinel. Ele é o funcionário dócil que obedece cegamente ao extermínio da humanidade. E, se a gente conectar isso a um panorama maior, voltamos aos textos gnósticos, tem a figura de Noreia, que seria uma esposa ou filha ligada ao Noé. E o que ela faz? Ela tenta incendiar a arca. Ela entende que os planos do demiurgo são tirânicos e quer sabotar o sistema. A Nória age como Nil, tentando destruir a porta da direita, porque ela se recusa a aceitar essa salvação macabra. Cara, isso muda tudo. A teologia tradicional passou séculos dizendo pra gente que a obediência do Noé fazia dele um herói incontestável e que qualquer desobediência era pecado. Mas a lógica dessa análise humanista e tecnológica vê o Noé como executor de um sacrifício coletivo medonho, enquanto Nil vira para o sistema e manda ele se lascar para salvar a individualidade. É uma desconstrução brilhante. Então, o que tudo isso significa para nós? As obras do Jorge Guerra Pires, o Bíblia, o Seria a Bíblia um livro científico, e o álbum, eles operam basicamente como a pílula vermelha. A religião é dissecada através dessa lente fria de TI e lógica. O valor de tudo isso é ensinar a importância do ceticismo constante. Mostra que a gente precisa questionar os scripts que recebemos mastigados desde a infância, essas histórias que consumimos sem perceber as arestas que cortam. A verdadeira busca por conhecimento sempre vai exigir, em algum grau, que você desobedeça o padrão. E, é crucial deixar bem claro aqui, tá? O nosso papel não é tomar partido. Explorar essas ideias incríveis, cruzando religião, ateísmo, cultura pop e gnosticismo, é simplesmente refletir sobre como as narrativas são construídas. O nosso objetivo é compartilhar essas reflexões geniais do autor sem endossar ou atacar crenças pessoais. É sobre o exercício intelectual puro. E pensando nesse exercício, eu quero deixar uma provocação profunda para quem está ouvindo processar depois. A gente passa a vida inteira tentando corrigir nossas falhas, esconder nossas emoções irracionais e nos tornar perfeitos, operando de forma otimizada igual às máquinas. Mas e se o nosso maior bug, essa nossa capacidade imprevisível de amar, de questionar e de nos rebelar contra a lógica fria? E se for exatamente isso a nossa característica mais divina? A única coisa que um sistema fechado de software nunca jamais poderá replicar. Uau! É com essa que a gente termina o mergulho de hoje. Até a próxima. Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, Vult, subiu pro céu da alerta. Paradoxo bíblico, essa é a palavra. A lógica sumiu, ninguém mais destrava. Matusalém viveu o que ninguém imaginava. Eva sem umbigo, essa história não se acaba. A mulher de Ló olhou, estátua de sal virou. Mas quem checou o sal ninguém nunca contou. Caim foi pra norte, uma gata ele encontrou. De onde veio esse povo, a cabeça deu nó. Parou! A luz veio primeiro, antes do sol brilhar. Será que usavam lanternas pra se iluminar? Judas traiu, o plano ia terminar. Mas foi pro inferno, sem nenhum hora aproveitar. O bom moço já sofreu uma dor gigante. Deus disse eu sou grande, não reclama um instante. Piada final, salvação tá no ar. Céu prometido, mas é o inferno que tá no lugar.